Olá, eu sou a Vânia e eu falo aqui da comunidade luterana de Maravilha. Você às vezes também se sente como se as lutas fossem maiores que suas forças, se sente pequeno, insignificante diante das dificuldades, olha para os seus recursos e percebe que não vai dar conta? Se você se sente assim, quero que você ouça a história de um personagem bíblico chamado Neemias. Neemias viveu na época em que o povo de Israel foi levado cativo, foi exilado pelo povo da Babilônia. A cidade de Jerusalém foi destruída, os muros da cidade foram derrubados e alguns poucos que ali ficaram viviam em grande humilhação e miséria. Neemias, ao saber disso, passou alguns dias chorando e lamentando, mas logo resolveu agir. E a primeira providência de Neemias foi orar e jejuar. Orar a Deus e pedir direção para que algo fosse feito em relação à cidade, em relação ao povo que estava sofrendo em grande miséria. Em resposta à oração de Neemias, Deus colocou no coração dele o sonho e o desejo de restaurar aquela cidade, de reedificar aquela cidade. Não apenas o sonho, mas também a estratégia certa para cada etapa desse propósito. Se Neemias nessa ocasião tivesse olhado para a circunstância, para os recursos que ele tinha e para a grande dificuldade que ele enfrentaria, com certeza ele não teria iniciado essa obra, porque simplesmente seria impossível. E o recurso seria continuar chorando e lamentando. Mas desistir não era uma opção para Neemias. Ele escolheu fazer o que podia com o que tinha. E nessa ocasião, o que ele tinha era apenas a confiança em um Deus poderoso que o ajudaria nessa obra. E dessa forma, Neemias conseguiu os recursos para iniciar a obra. Neemias organizou as pessoas que ainda moravam ali em Jerusalém, de forma que pudessem trabalhar na reedificação dos muros e da cidade, e assim iniciaram a obra. A obra era grande, os trabalhadores eram poucos, e chegou um momento em que todos já estavam cansados, todos já estavam esgotados e desanimados. E nesse momento, Neemias chamava o povo e dizia: não desistam, lutem, lutem por seus filhos, lutem por suas filhas, lutem por suas mulheres, lutem por suas famílias e lembrem-se de quão grande e temível é o nosso Deus. E assim continuavam a obra. Não apenas o trabalho árduo eles enfrentavam, mas também enfrentavam ameaças de pessoas que não queriam que a cidade e as muralhas fossem reedificadas, a ponto de terem que dividir o grupo. Enquanto alguns trabalhavam, outros empunhavam espadas e escudos a fim de defender o povo que ali trabalhava. Alguns com uma mão trabalhavam e com a outra empunhavam a espada. E dessa forma eles trabalharam e dessa forma eles conseguiram terminar a reedificação da cidade, eles conseguiram terminar a reedificação dos muros. E no momento em que a ameaça do inimigo era iminente, como a obra era extensa e os trabalhadores eram poucos, quando ouviam o toque da trombeta, todos deveriam se reunir em um determinado lugar para lutar.
E nesse momento Neemias lembrava o povo que Deus é quem luta por nós. A história de Neemias, o livro de Neemias, ele nos ensina grandes lições sobre superação e luta, e o poder de Deus agindo em nosso favor. Se não fosse o poder de Deus agindo em favor daquele povo, através das atitudes de Neemias, o povo continuaria em grande miséria e humilhação. O poder de Deus age em nosso favor quando fazemos a nossa parte, mesmo que a nossa parte pareça insignificante diante dos problemas, mas o nosso insignificante nas mãos de Deus se torna algo poderoso. Também nos ensina que as dificuldades devem ser enfrentadas com uma mão no trabalho e a outra na espada. Sim, devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que devemos fazer, mas devemos lembrar que o inimigo está sempre pronto para nos atacar. E devemos empunhar as armas sim. E as nossas armas são a oração e a palavra de Deus. Sem a oração, sem a palavra de Deus, o inimigo vai nos abater. Quando as ameaças, a insegurança, o medo nos deixar a ponto de desistir, nos deixar a ponto de largar tudo e não querer mais enfrentar a situação que se depara diante de nós, devemos lembrar que Deus é quem luta por nós. Sim, Deus é quem luta por você. O detalhe mais intrigante dessa história de Neemias é quem era Neemias. Nessa altura você deve estar pensando, Neemias deveria ser alguém influente na sociedade, alguém importante, ou talvez um grande general de guerra. Mas Neemias nessa época era apenas o copeiro do rei. Sim, apenas aquele que servia bebidas ao rei. O copeiro, nas mãos de Deus, restaurou uma cidade, reedificou as suas muralhas, restaurou a dignidade e a identidade de um povo. Então, não duvide daquilo que Deus pode fazer por você e através de você, quando você se colocar nas mãos de Deus, quando você decidir ter uma vida de oração e obediência à palavra de Deus, você vai ver o impossível acontecer.